Mateus, no capítulo 8, no versículo 14, diz assim: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou nas mãos, e a febre deixou, e levantou-se e serviu. A Bíblia diz que Jesus, entrando na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava com febre. Então quer dizer que Pedro era casado. A Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro Papa. Mas Pedro não foi o primeiro Papa, porque o Papa não casa. E Pedro tinha sogra. Pedro era casado. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, estudar a Bíblia todos os dias, porque senão você vai ser ensinado por ensinamentos de demônio e você vai ser enganado por espírito enganadores. Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz, em outras traduções diz, mas o Espírito Santo claramente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas, ensinamentos de demônios. Então tem espírito maligno, enganadores, e tem ensinamentos de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Pela hipocrisia de homens que falam mentira. Segundo o dicionário, hipócrita é uma atriz, um ator, que faz um papel numa novela. A Bíblia diz, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento. Quem que proibiu o casamento? Você sabe quem foi o primeiro que... Quem fez o primeiro casamento? Foi Deus. Olha o que a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo... Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Olha o que diz. Gênesis 2, 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei uma disjuntora que esteja diante dele. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1, na criação, tudo que Deus ia criando, ele falava, é bom, é bom. E quando Deus terminou de fazer a sua obra-prima, que é o ser humano, olha o que Deus diz aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. A única coisa que Deus falou que não era bom é que o homem estivesse só. E a Bíblia diz, e havendo, pois, o Senhor Deus tomado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, trouxe Adão para que ver como lhe chamaria. Tudo que Adão chamou, toda alma vivente, isso foi o seu nome. Adão colocou o nome em todos os animais. Você não vê que todos os animais têm a cara do nome? A galinha não tem cara de galinha, o porco não tem cara de porco, o boi não tem cara de boi, o coelho não tem cara de coelho, a onça não tem cara de onça, o leão não tem cara de leão. Foi Adão que deu o nome em todos os animais. E Adão pôs o nome em todas as aves do céu e todo animal do campo. Mas para o homem não achava a disjuntora que tivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Deus anestesiou Adão. Este adormeceu e tomou uma das suas costelas e encerrou a carne no seu lugar. Deus foi o primeiro cirurgião. Deus anestesiou Adão, abriu o peito de Adão, tirou uma costela, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe Adão. Quando Adão acorda da anestesia, quando ele olha para o lado,
ele vê a mulher mais linda do mundo. Eva era Miss Universo. Era a mulher mais linda do mundo. Ele chegou a ficar até bobo. Ele virou até poeta. Olha o versículo 23 de Gênesis, capítulo 2. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai, a sua mãe. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, foi Deus que fez o primeiro casamento, e sabe onde foi a festa desse casamento? No jardim do Éden. Éden significa delícia. Olha onde foi a festa. No jardim do Éden. Sabe quem foi os convidados? Os animais, porque só tinha um casal no mundo. Os animais foram os convidados. Todos os animais compareceram no casamento de Adão e Eva. E foi o Deus que foi o pastor que fez o casamento. O primeiro casamento na terra. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 22. O que acha uma mulher, achou uma coisa boa, alcançou benevolência do Senhor. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 19, versículo 14. A casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Olha o que a Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 6. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos. Dai às vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos. Ali não vos diminuís. Deus falou, casem, tenha filhos. Então Deus não proibiu o casamento. Essa doutrina que proíbe casamento é doutrina de demônios. Ensinamento de demônios. Ah, mas Paulo não casou. Paulo não casou porque ele não quis casar. Porque você for olhar a vida de Paulo, Paulo foi preso, Paulo foi apedrejado, Paulo sofreu um naufrágio, Paulo decidiu não casar. Ele dedicou a vida dele só para pregar o evangelho. Porque olha o sofrimento que a mulher de Paulo ia ter. Os filhos iam ter. Vendo seu pai sendo apedrejado, preso, chicoteado. Então Paulo decidiu não casar, mas ele não proibiu o casamento. Olha o que ele diz aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Digo, porém, ao solteiro e às viúvas, que é bom se ficarem como eu. Mas se não pode conter, se case, porque melhor é casar do que se abrasar. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14. Olha o que Paulo falou. Quero, pois, que as que são moças casem, gere filho, governe a casa, e não dê ocasião ao adversário de maldizer. Paulo falou, quero que as moças se casem. Então, essa doutrina, esse ensinamento, que o homem não pode casar, que o líder não pode casar, que o papa não pode casar, que o padre não pode casar, isso é doutrina de demônios. Vou ler mais uma vez, a última vez. Livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 3. Mas o Espírito claramente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homem que fala mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento. Quem proíbe o casamento, esse é um ensinamento de Satanás. Satanás que odeia o casamento. Porque ele não casou, Satanás não teve filho, e ele odeia o casamento, ele odeia ver um casal feliz. Ele é um infeliz. Em nome de Jesus, receba essa palavra, que Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra. Passe essa palavra em nome de Jesus. Amém.